Saúde mental e envelhecimento. Uma introdução para profissionais de saúde. Este é um tema muito importante para os fonoaudiólogos, principalmente aqueles que trabalham com idosos. Sabemos que problemas de saúde mental surgem com nossos pacientes idosos, mas não acho que nós, como profissão, sejamos muito bons em focar neles, pois eles são uma barreira para os nossos pacientes atingirem seus objetivos com bastante frequência. De modo geral, a principal preocupação com que me deparei ao trabalhar com a população idosa há 35 anos é o medo de perder a independência. Há também a incapacidade de lidar com os efeitos do envelhecimento. Por mais que sejamos uma cultura educada, não há nada que possa nos preparar para o que acontece à medida que envelhecemos, mentalmente, cognitivamente e fisicamente. Os adultos mais velhos podem estar lidando com a perda de uma habilidade, por exemplo, depressão, pós-AVC, perda auditiva, problemas de mobilidade. Pode haver um impacto financeiro do envelhecimento, bem como o aumento do isolamento social de amigos e familiares. Além disso, a dificuldade de acesso a cuidados de saúde, medicamentos e alimentos, à medida que nossos pacientes mais velhos ficam mais doentes e possivelmente menos móveis. Como resultado, eles precisam confiar em outras pessoas para esses itens muito necessários. Finalmente, os fatores de risco comuns para os idosos para transtornos de saúde mental incluem condições pré-existentes e mudanças significativas na vida que vemos com bastante frequência. O distúrbio cognitivo versus demência. Os distúrbios de saúde mental mais comuns em idosos são depressão, ansiedade e abuso de substâncias ou dependência de álcool. A depressão muitas vezes pode espelhar sinais de demência. A literatura sugere que a demência pode comprometer a reserva cognitiva e permitir que os sintomas de demência se manifestem mais cedo do que teriam de outra forma. Isso pode criar uma falsa impressão de que o comprometimento cognitivo é causado, em vez de desmascarado, pela depressão. Uma vez que a depressão é tratada adequadamente, o comprometimento cognitivo pode ser efetivamente revertido. É uma dessas questões quando você, falando de demência, se você consegue ajudar a identificar que há alguma depressão naqueles pacientes que têm deficiência cognitiva e levá-los para onde eles podem obter tratamento para isso, às vezes vemos que o nevoeiro se dissipa e vemos as deficiências cognitivas começarem a se dissipar também. Não estou dizendo que é uma cura completa para a demência, mas pode ser um fator que a torna pior. E é claro, os fonoaudiólogos não estão diagnosticando esses indivíduos com seus problemas de saúde mental, ou seja, depressão ou ansiedade, mas podemos usar nosso julgamento clínico, nossas habilidades de observação e essas informações sobre sintomas e fatores de risco para que possamos ajudar esses indivíduos a obter a assistência de que precisam e talvez a medicação que também os ajude cognitivamente. A depressão é um problema de saúde mental mais comum entre a população idosa. Quase 1/4 de 600 mil pessoas que sofrem AVC em um determinado ano apresentarão depressão clínica. Esta é uma estatística importante porque remonta ao fato de que os problemas de saúde mental, principalmente a depressão, são uma enorme barreira para ajudar nossos pacientes a atingir seus objetivos. Precisamos utilizar ferramentas para desenvolver nosso plano de cuidados que nos ajudem a identificar todas as barreiras. Por exemplo, a Classificação Internacional de Incapacidade Funcional e Saúde é uma ferramenta usada para desenvolver planos de cuidados que levam em conta não apenas barreiras, mas fatores positivos que consideramos para o plano de cuidados.
Mas a depressão é uma barreira. Se fosse apenas uma questão de tratar afasia ou tratar um distúrbio de deglutição, sem outros fatores, nosso trabalho seria muito mais fácil. Mas não são fáceis por causa da depressão que existe entre nossos pacientes. Isso afeta a sua motivação, sua capacidade de se concentrar e atender, e sua capacidade de se concentrar, atingir os seus objetivos. Pessoas com 85 anos ou mais têm a maior taxa de suicídio de qualquer faixa etária, o que é surpreendente. Além disso, 2/3 dos idosos com problemas de saúde mental não recebem o tratamento de que precisam, o que torna o nosso trabalho ainda mais importante para ajudar a identificar esses problemas. Existem 3 tipos diferentes de depressão: a depressão maior, o transtorno depressivo persistente e a depressão menor. A diferença mais significativa entre estes tem a ver com o tempo. A depressão maior é identificada pelos sintomas com os quais a maioria de nós está familiarizada: problemas para dormir, comer, aproveitar a vida e etc. Mas o fator tempo é o que é levado em conta no diagnóstico da depressão maior. Estes são episódios graves que acontecem com frequência. O indivíduo tem vários episódios e em seguida terá um período de cerca de 2 meses entre os quais não há depressão. Assim, a depressão maior acontece em episódios com um período de 2 meses ou mais entre os episódios. O transtorno depressivo persistente é quando uma pessoa apresenta os mesmos sintomas da depressão maior, no entanto, o período de tempo é muito maior, com episódios com duração de 2 anos ou mais. Então, esta é uma condição crônica que dura por um longo período de tempo. Essa é a diferença entre a depressão maior e o transtorno depressivo persistente. A depressão menor tem sintomas que não são tão graves quanto os da depressão maior. A depressão menor inclui os mesmos sintomas, eles apenas não são tão graves e não duram tanto tempo. A depressão é mais comum em pessoas que têm outras doenças, como doenças cardíacas ou câncer, ou cujo funcionamento se torna limitado. Isso definitivamente se refere a muitos de nossos pacientes que vemos que estão sofrendo de um grande trauma, uma doença crônica, um acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, etc. Esses indivíduos são os mais propensos a sofrer de depressão. Os adultos mais velhos são muitas vezes diagnosticados erroneamente e subtratados por sua depressão. Na verdade, há muitas pesquisas sobre idosos que têm medo de trazer o assunto para seus médicos ou profissionais de saúde. Eles estão preocupados com o estigma associado à depressão. Acho que nossa população mais velha tem mais essa ideia de estigma do que as populações mais jovens, mas muitas vezes não são tratadas da maneira que deveriam no que diz respeito à depressão. Agora, com base em características clínicas, os transtornos de ansiedade, eles podem ser divididos geralmente em 3 categorias. A primeira categoria são os transtornos de preocupação e angústia. São pessoas que têm ansiedade crônica, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo. A segunda categoria são os transtornos do medo, que são o transtorno do pânico e da fobia. As fobias entre adultos, jovens ou crianças são muitas vezes diferentes das dos adultos mais velhos. Com adultos, jovens e crianças, uma fobia geralmente é o medo de uma determinada coisa, como um animal, um cachorro, uma cobra. Considerando que em nossa população mais velha, os distúrbios do medo são o medo da doença, o medo da incapacidade e de se mobilizar ou andar, e o medo de cair é um grande problema entre nossos idosos.
A terceira categoria é o transtorno obsessivo compulsivo. Este é um transtorno que muita gente vê, a gente vê bastante, mas não é frequentemente discutido. Não tenho visto muita literatura sobre isso no mundo da fonoaudiologia. Esses indivíduos, eles têm pensamentos e comportamentos obsessivos compulsivos como acumular. A acumulação é um transtorno obsessivo compulsivo. No meu trabalho e no último ano com a pandemia, vi um aumento do número de indivíduos que exibem comportamentos de acumulação. Isso não significa necessariamente que eles enchem uma casa inteira de lixo. Pode ser em um nível menor, como coletar vários itens em um grau excessivo. Também vi adultos mais velhos com transtorno obsessivo compulsivo obcecados com suas contas bancárias e verificando suas contas 3 a 5 vezes por dia, todos os dias. Há uma tendência em minimizar ou normalizar certos comportamentos, o que pode ser indicativo de ansiedade. Por exemplo, evitar sair de casa por medo de quedas. Nós olhamos para isso quando trabalhamos com os nossos idosos, que eles têm medo de cair. Esse próximo ponto é realmente importante. É importante avaliar não apenas a gravidade dos sintomas, mas como esse medo, essa fobia ou essa ansiedade os impedem de funcionar. Nós, como prestadores de serviços de saúde, precisamos levar em consideração o medo e a evitação, os distúrbios médicos que imitam sintomas de ansiedade, indivíduos que estão muito bem física e cognitivamente, mas sendo consumidos pela preocupação com o que pode acontecer no futuro, o que pode ser debilitante ou paralisante. Ansiedades associadas à demência, comorbidades com doenças cardiovasculares, demência, câncer, Parkinson e etc. Esses diagnósticos também podem ter problemas secundários relacionados à ansiedade. É comum que as pessoas com demência sofram de ansiedade. Pode piorar os sintomas de demência, particularmente os sintomas que afetam a atenção, o planejamento, a organização e a tomada de decisões. Outro aspecto importante de abordar é o abuso de substâncias ou abuso de álcool. Há uma série de estatísticas surpreendentes em relação à nossa população mais velha, que lida com dependência e abuso de álcool. Claro, todos nós sabemos, como profissionais de saúde, que o abuso de álcool e drogas, combinado com a polifarmácia, com todos esses medicamentos, pode definitivamente piorar os sintomas. Muitas vezes, ao lidar com seus diagnósticos, doenças crônicas ou mudanças de vida, os idosos recorrem ao álcool e às drogas para ajudá-los. Eles acham que essas coisas podem ajudá-los a lidar com a situação e o diagnóstico que eles têm. Também pode piorar as coisas no que diz respeito a lidar com sua saúde e as suas condições crônicas. Aqui estão alguns fatos sobre o abuso de substâncias e abuso de álcool entre os nossos idosos. Quase 1 milhão de adultos com 65 anos ou mais vivem com transtorno por uso de substâncias. O abuso de álcool pode fazer com que alguns idosos sejam esquecidos e confusos. Esses sintomas podem ser confundidos com sinais de doença de Alzheimer ou outras formas de demência. Os adultos mais velhos normalmente metabolizam as substâncias mais lentamente e os seus cérebros podem ser mais sensíveis às drogas. O álcool é a droga mais usada entre os idosos, né? Com cerca de 65% das pessoas com 65 anos ou mais, relatando consumo de alto risco, definido como exceder as diretrizes diárias, pelo menos semanalmente no último ano. Mais de 1/10 dos adultos com 65 anos ou mais atualmente bebem
muito, que é definido como beber de 5 ou mais drinks na semana, né, na mesma ocasião para os homens e 4 ou mais drinks na mesma ocasião para as mulheres. Alguns adultos mais velhos podem tomar substâncias para lidar com grandes mudanças na vida, como aposentadoria, luto e perda, declínio da saúde ou mudança na situação de vida. Entre 4 a 9% dos adultos com 65 anos ou mais usam medicamentos opioides prescritos para o alívio da dor. De 1995 a 2010, os opioides prescritos para idosos durante visitas regulares ao consultório aumentaram 9 vezes. Eu quero discutir os sintomas básicos e fatores de risco que devemos estar atentos em nossos pacientes. Isso pode ser pessoalmente ou a fazer revisões de gráficos. Essas são coisas que podem estar surgindo como problemas e queremos tê-las em nosso radar para que possamos lidar com elas de uma forma eficaz com os nossos pacientes. A depressão não é uma parte normal do envelhecimento. Pode ser difícil reconhecer em adultos mais velhos, pois os sintomas se apresentam de maneira diferente dos mais jovens. É importante saber que há uma diferença em como a depressão pode aparecer dependendo da idade. Com os idosos, vemos que eles relatam sintomas como cansaço, dificuldade para dormir, estar um pouco mais mal-humorado do que o normal. Eles podem estar mostrando dificuldade com atenção ou confusão. Então, quando falamos anteriormente sobre depressão versus demência, é aí que você pode estar vendo alguma dessas coisas. Mas se estivermos atentos a isso, poderemos obter alguma solução para esses problemas. Se a vimos cedo e tratamos a depressão que está ativa, podemos ver que a confusão e a falta de atenção se resolvem um pouco. Também é importante considerar que outros diagnósticos podem estar presentes em adultos mais velhos, como doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, câncer, podem ter sintomas depressivos concomitantes, semelhantes a outros diagnósticos médicos que podem imitar a ansiedade. Todos esses outros fatores subjacentes podem ter sintomas semelhantes à ansiedade, então precisamos ter isso em mente. Além disso, alguns efeitos colaterais dos medicamentos também podem contribuir para os sintomas depressivos. Em termos de causas e fatores de risco, a genética ou histórico familiar desempenha um papel em quase tudo. A história pessoal também pode desempenhar um papel. Os adultos mais velhos que tiveram depressão quando eram mais jovens correm maior risco de desenvolvê-la mais tarde na vida. A química do cérebro pode ser um fator, assim como o estresse. Como disse anteriormente, qualquer coisa que cause uma grande mudança na vida, como a perda de um ente querido, um relacionamento difícil que possa estar ocorrendo, situações estressantes e etc. As mulheres correm mais risco de depressão. Há também um risco maior de depressão se a pessoa tem uma doença médica crônica, se tem uma deficiência, durma mal, são solitários ou isolados, usa medicamentos, abusa de álcool ou drogas e tem eventos de vida estressante. Se você souber que essas coisas podem estar ocorrendo, ou se um paciente relatar algum desses fatores de risco, leve-os em consideração sobre como a pessoa pode estar se saindo no tratamento. Você pode precisar aumentar a sua comunicação com o seu médico ou os seus familiares para ficar de olho em como essa pessoa está se saindo. Alguns outros sintomas incluem insônia, mau humor, tristeza ou humor vazio. Eles podem mostrar um interesse diminuído em atividades que antigamente gostavam de fazer. Eles podem exibir movimentos mais lentos ou parecer um pouco mais letárgicos.
pode haver alguma dificuldade de concentração ou sono e possivelmente comer mais ou comer menos. Assim, você pode ver essas mudanças no peso que podem ser um sinal de depressão que está ocorrendo, né? Claro, quaisquer pensamentos de morte ou suicídio ou tentativas de suicídio são um fator de risco. Ter muita dor, o que pode ser difícil de identificar, porque muitos pacientes mais velhos podem sentir dor por vários motivos diferentes. Mas se a dor parece não acompanhar nada mais e parece ser crônica, pode ser algo a ser investigado. Finalmente, o choro frequente também é um sintoma. A ansiedade excessiva, que causa angústia ou interfere nas atividades diárias, não faz parte do envelhecimento normal. Este não é um esquecimento típico que podemos ver de tempos em tempos. Esquecer coisas que afetam a vida cotidiana regularmente não é um esquecimento típico relacionado à idade. Isso é um sintoma de algo maior acontecendo que precisa de mais investigação. É a mesma coisa com a ansiedade. Se todo mundo está ansioso com muitas coisas diferentes nesse mundo, isso é normal. Mas se está realmente afetando o funcionamento do dia a dia, é quando algo precisa ser feito a respeito. Além disso, a ansiedade pode coincidir com a depressão. Os fatores de risco podem incluir condições médicas crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes, sentimentos gerais de saúde precária ou distúrbios do sono. Os efeitos colaterais dos medicamentos também podem ser fatores de risco. Portanto, é importante saber o que está acontecendo com os medicamentos do seu paciente. Fatores de risco adicionais podem incluir abuso de álcool ou medicamentos prescritos também. Uma pessoa pode ter mais limitações físicas em suas atividades diárias, o que pode causar ansiedade. Por exemplo, o medo de cair pode causar muita ansiedade e pode realmente limitar o que as pessoas fazem. Eventos de vida estressantes, eventos negativos ou difíceis na infância e experiências passadas também podem causar ansiedade. Sabemos que quando as pessoas têm mais tempo para pensar, podem ficar ruminando sobre esses sentimentos ou experiências negativas do passado. Os adultos mais velhos, que podem estar aposentados ou podem ter um pouco mais de tempo livre do que costumavam, tendem a pensar um pouco mais sobre essas coisas e possivelmente ruminam sobre algumas dessas coisas. Eles também podem se preocupar ou estar preocupados com problemas de saúde. Todas essas coisas podem deixá-los ansiosos. Os sintomas do transtorno de ansiedade geralmente incluem sentindo-se inquieto, machucado ou no seu limite, estar facilmente fatigado, ter dificuldade de concentração ou dar aquela mente em branco, ser irritável, ter tensão muscular, dificuldade em controlar sentimentos de preocupação, ter problemas de sono, como dificuldades em adormecer ou permanecer dormindo, inquietação ou sono insatisfatório. Os adultos mais velhos também podem experimentar transtornos de pânico. É quando uma pessoa tem ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um período súbito de medo intenso que surge rapidamente e atinge seu pico em poucos minutos. Pode ser muito aterrorizante para o paciente e para qualquer pessoa ao redor do paciente. Portanto, é importante saber se alguém está em risco ou normalmente os tem, para que você saiba o que fazer no caso de ocorrerem. Os ataques de pânico podem ocorrer inesperadamente ou podem ser desencadeados por um gatilho, como um objeto ou uma situação temida. As pessoas geralmente começam a se preocupar com quando o próximo ataque acontecerá, o que pode fazer com elas, caso não queiram sair de casa ou não queiram fazer certas coisas, porque tem medo de que algo aconteça e elas não querem ser envergonhadas. Então,
Isso pode fazer com que a pessoa se retraia ainda mais, o que a deixa mais isolada e mais deprimida. Você pode ver como tudo isso é bastante circular e conectado. Durante um ataque de pânico, uma pessoa pode sentir palpitações cardíacas, sudorese, tremores, medo de morte iminente, sensação de estar fora do controle, etc. Existem também distúrbios relacionados à fobia. Normalmente, uma fobia é aquele medo intenso ou aversão a uma coisa ou situação específica. Podemos ver as pessoas mostrarem sintomaticamente uma preocupação irracional ou excessiva com um objeto ou uma situação particular. Eles podem tomar medidas ativas para evitar o objeto ou situação temida. Eles podem ter uma ansiedade intensa, imediata, ao encontrar esse objeto ou essa coisa. Então, é muito importante ter isso em mente. Saber se há um histórico ou se você vê um paciente que realmente começa a expressar certos medos ou resistência em fazer certas coisas, isso é um gatilho para que possamos informar a equipe de atendimento dessa pessoa, seja ela o médico ou seus entes queridos, para que possa ser abordado. O uso e o abuso de substâncias e dependências de álcool podem ser muito prevalecentes na população idosa. Os fatores de risco físicos para o abuso de substâncias podem incluir dor crônica, deficiências físicas, transições na vida ou situações de cuidado. As pessoas podem estar usando isso para se automedicar, para as coisas, né, que realmente mudaram em sua vida. Pode ser também um mecanismo de enfrentamento, e isso pode ficar rapidamente fora de controle, se não for controlado. Os sintomas de dependência de álcool incluem o beber solitário, beber em segredo, beber com, antes e depois do jantar, se há uma falta de interesse em hobbies antigos, uma fala arrastada, bebidas vazias, vinho ou garrafas de cerveja pela casa, então você deve começar a se perguntar o que pode estar acontecendo. Você também pode notar que a pessoa pode começar a parecer um pouco mais desleixada, não se importando muito com a sua aparência pessoal ou com mudanças na pele ou no cabelo. Estes são todos os sintomas físicos que podem indicar que o álcool pode estar em uso excessivo. Os fatores de risco psiquiátricos de dependência de substâncias ou álcool incluem um estilo de enfrentamento de evitação, histórico de abuso de substâncias ou doença mental e sentimento de isolamento. Esses fatores podem realmente começar a se tornar uma bola de neve nesses pacientes. Bom, o que eu tinha para falar hoje é isso. Espero que tenha ajudado vocês com informações importantes. Peço para você que não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu gostei, isso é muito importante para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. E ficamos para a próxima. Obrigada, tchau, tchau.